Mandei, viu? Glória a Deus, glória a Jesus. Quem estava entendido? A partir de agora, programa Palavra da Fé, palavras que geram vidas, com o pastor André Lopes. Não há nada que o meu Deus não possa fazer. Não há nada. Bom dia, bom dia, bom dia. Ah, bom dia, Joana. Bom dia, povo Vivemos de Deus. por fé e não não pelo que vemos. Nessa terça-feira, esse é o dia que Deus fez para que possamos nos alegrar nele. E eu tenho que fazer algumas, como é que eu chamo aqui? Uns convites, né? Hoje nós teremos nosso culto de oração, intercessão. O culto que você possa declarar assim, é um culto de libertação hoje à noite. Estará conosco a cantora Dan Kelly, né? Estará conosco nas terças-feiras, louvando e adorando o nome do Senhor Jesus, trazendo os céus para a terra através do louvor, da adoração. Aquilo que a gente possa dizer. Cantar são notas que saem da nossa boca, né? A pessoa, numa maneira, louvar é elogiar. E adorar é você se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. Nós estaremos lá hoje, terça-feira, hoje é dia 6/5/2025. Iremos declarar céus abertos naquele lugar, libertação para a glória do Senhor. E também quero fazer um convite logo de antemão. Amanhã será uma quarta-feira, dia 7. Estará conosco nossa irmã Priscila Medeiros. E ali nós estaremos dando a nossa quarta volta. É isso? É a terceira. É a terceira volta. Isso mesmo, dia 7. Estaremos ali com um propósito, quebrando, derrubando muralhas. E eu creio que muitos já estão vivendo. O que está chegando aos nossos ouvidos, né, Jana? Não é isso a verdade? Que as muralhas estão caindo. Na verdade, são testemunhos verdadeiros e autênticos de coisas que eram impossíveis e se tornaram possíveis. Por causa de um propósito. Um coração quebrantado, compungido, Deus não despreza. E, amados, você possa crer. No dia 10, que é sábado, estará conosco nossa irmã Ionara Medeiros, com o culto de... Né? E a sua banda também, né? Estará lá com o culto de reavivamento. Isso mesmo. Venha, vamos adorar, vamos nos encher, transbordar na presença do nosso Deus. E lá no dia 17 e 18, estará conosco a pastora Linda C. Gomes, com uma conferência Vivendo pela Fé. E você possa agendar aí e você possa estar conosco em nome de Jesus. E não vamos esquecer das nossas confissões nesta terça-feira, declarando aquilo que nós temos. Diga, eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade. Sobre o reino das trevas. Sobre o reino das trevas. Eu tenho perdão. Eu tenho perdão. Dos meus pecados. Dos meus pecados. Eu tenho saúde em Cristo. Eu tenho saúde em Cristo. E praga nenhuma. E praga nenhuma. Chegará em minha casa. Chegará em minha casa. Eu tenho. As minhas necessidades supridas. As minhas necessidades supridas. Eu tenho. A proteção dos anjos. A proteção dos anjos. E nenhum mal. Me sucederá. Eu tenho a alegria. Eu tenho a alegria do Senhor. Que é a minha força. Eu tenho paz. Que excede todo entendimento. E nós vamos declarar Shalom de Deus. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Vamos orar, pedindo a Deus sabedoria, discernimento, que o Espírito Santo seja bem-vindo nesta programação e ele vá até a tua casa, trazendo vida, luz, refrigério, libertação, em nome de Jesus. Vamos orar para a glória de Deus. Momento de oração. Senhor Deus, declaramos cura, libertação na nossa vida. Amém, Jesus. Repousa sobre nós, Senhor, com o teu bálsamo, Senhor. Declaramos sobre a vida do teu filho, a tua unção. Espírito Santo, tu és bem-vindo em nosso meio. Usa ele para a tua honra, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ouvir a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé. Aleluia. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Amados, a fé, ela toma posse
antes de que possa acontecer, antes que você possa ver ou até segurar. Lá no livro de Josué, capítulo 1, verso 3, diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, tenho dado. Isto é algo futurista e é aquilo que você pode trazer para a tua vida hoje, que você deseja viver com promessa divina. Tiago, capítulo 4, verso 7 diz: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que nós resistimos ao diabo? Quando nós começamos a confessar, declarar a palavra de Deus. Essa palavra, ela tem que estar no nosso coração, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então a nossa boca tem que estar falando daquilo que o nosso coração... E nesta manhã nós vamos nos alimentar com essa palavra viva, verdadeira e fiel. Então, amados, eu gostaria que você pudesse entender que hoje, às 19h30, nós teremos nosso culto de oração, confissão de fé de libertação. E nisto, em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13, diz: fiquem alertas, permaneçam firmes na fé e mostrem coragem, sejam fortes. Isso mesmo, nós nunca podemos demonstrar nossa fraqueza, nós não devemos contar a nossa fraqueza para aqueles que não podem nos ajudar. Eu tenho que ser forte. A própria palavra do Senhor diz assim: diga o fraco, eu sou forte. Eu sou forte. E aí nós colocamos algumas coisas, não está escrito, mas eu tomo posse. Ele diz assim: diga o doente, eu sou curado. Diga o pobre, eu sou rico, próspero. eu sou rico. E aí a gente vai caminhando com aquilo que a palavra do Senhor nos diz e tomando posse de algo que a gente não esteja vendo, nem ouvindo, nem pegando, sentindo. E a fé, ela não é sentimento. A fé é convicção. A fé é a vitória de todo cristão que tem Jesus como Senhor e Salvador. 1 João, capítulo 5, verso 4, diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quer se tornar vitorioso? Exerça a fé, coloque ela em prática, não duvide, somente creia e então você verá a glória de Deus. A fé, amados, é essencial para a cura, para a libertação, para a transformação. Em Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E nós temos que nos aproximar de Deus crendo. Eu não posso chegar para Deus, fazer uma oração, e infelizmente muitas pessoas elas aprenderam errado, porque no final da oração elas começam a colocar dúvidas condicionais. Se, essa palavrinha se, é como se você tivesse feito um castelo e deixasse todo ele sem alicerce. O primeiro vento cai. A primeira dor, você disse que não é curado. O primeiro sintoma, você disse que não recebeu a cura. Então nós sabemos que é a vontade de Deus. Estamos sempre falando que Cristo estava aqui para realizar as obras do Pai. E nisto era o resplendor da sua glória. E tudo que Deus estava realizando através do seu Filho era para demonstrar aquilo que ele tinha como desejo para os homens. O Senhor, ele tem nos feito, nos criou para o louvor da sua glória. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, é aquilo que nós falamos agora de manhã: andamos pela fé e não pelo que vemos, ou vivemos por fé e não pelo que vemos. Jesus, ele não curava uma pessoa antes que houvesse uma forma de uma confissão de fé, ou observar aquela pessoa que se aproximava dele, e ele demonstrava que tinha fé. Muitas pessoas vão somente para um culto, um exemplo, curiosos, né, para observar. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus não está à procura de observadores, mas Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Que o adore o Pai em espírito e em verdade. E nisto, quando você se aproxima de Deus crendo que Ele existe, Ele se torna galardoador. Ele vai te dar um presente. Ele vai conceder aquilo que teu coração deseja. É algo, amados, que é inexplicável, mas está escrito. É a verdade. Que quando nós nos aproximamos de Deus, sem duvidar, nós estamos demonstrando a nossa fé. E vamos ver alguns exemplos hoje, nessa terça-feira, que demonstra pessoas que se aproximaram de Jesus, crendo, declarando o milagre antes que tivesse acontecido. E o exemplo que nós vemos está em Mateus capítulo 8, verso 8, fala do centurião romano. E naquele momento a Bíblia diz assim, que
ele se aproxima e Jesus diz, eu vou na sua casa. E ele diz, Senhor, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande uma palavra e o meu servo será curado. E ele diz, porque eu sou um homem sujeito à autoridade. Eu tenho homens ao meu comando. Eu digo, eles vão, eles vão. Digo que eles vão para outro lugar, eles vão. E naquele momento, Jesus se admirou com a fé daquele homem. Porque nem em Jerusalém ele viu uma fé igual àquela. Porque um homem que não tinha uma aliança naquele momento com Deus, não era o povo exclusivo, separado de Deus, mas era um gentio, um grego. Naquele momento, ele declarou uma fé que Jesus se admirou, porque ele liberou uma palavra. Aquele homem chegou com uma fé tão grande que ele disse, Jesus, manda uma palavra, que meu servo, aonde ele estiver, ele será curado. E naquele momento, o servo daquele homem foi curado, através da palavra da fé. O Senhor Jesus, ele estava aqui, declarando como nós podemos ser salvos, curados, libertos, transformados, trazer à existência aquilo que não existe. Isto é fé. Nós vemos também que Jesus contemplou outra situação de 4 jovens trazendo o seu amigo paralítico. E eles não tinham como entrar na casa onde Jesus estava. Está escrito lá em Mateus capítulo 9, verso 2. E eles trouxeram aquele paralítico em um leito. Eles abriram um buraco no teto e desceram aquele homem paralítico aos pés do Senhor Jesus. Jesus vendo a fé. Veja, uma fé com ação. Ali a gente pode dizer assim, a fé com obras. Eles fizeram algo para chamar a atenção de Jesus. E nós estamos aqui para chamar a atenção do Papai lá do céu. Estamos aqui para chamar a atenção, isso, provocar milagres, dar existência a milagres. E o Senhor, ele se agrada daquele que crê no sobrenatural. Porque se eu crer, eu verei a glória de Deus. Diga assim comigo, se eu crer, eu verei, viverei a glória de Deus. A glória de Deus. E a unção de Deus está disponível para quem crê. O interessante é que aquele jovem, quando estava aos pés do Senhor, veja, coragem. Jesus diz assim para aquele jovem, coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Pasme. Aquele momento, Jesus estava declarando para todos que estavam ali, porque os judeus, quando via alguém que tinha alguma deficiência física, declaravam que aquele homem pecou. E naquele momento, ou ele, ou o pai, ou a mãe. E aquilo que era como uma sentença na alma dele, Jesus primeiro tocou na alma dele, dizendo, teus pecados estão perdoados. Então nada impede que você se levante desse leito. E é isso que eu quero trazer para você como uma revelação, uma palavra de conhecimento. Quando nós somos perdoados os nossos pecados, temos direito à cura, à libertação, à unção divina. E nisto não é algo pago, é de graça. Pela graça sois salvos, também pela graça vocês são curados. E no momento que Jesus disse aquilo para aquele jovem, coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Naquele momento a mente dele foi destravada. Porque o que mantinha aquele menino ali, deitado, prostrado, era o sentimento de culpa, culpabilidade. Porque eu sou um pecador, então eu sou doente. E nisso, a acusação de todos. Esse jovem está aqui porque ele é um grande pecador. Ou os pais dele pecaram. E nisso Jesus, ele quebra naquele momento uma sentença, uma maldição. E ele declara, teus pecados estão perdoados. Todos com os pensamentos. Jesus conhece e sonda os nossos pensamentos, as intenções de coração. E aí Jesus diz assim, qual é mais fácil? Dizer, perdoados são os seus pecados? Ou dizer, levanta-te, pega teu leite e anda. E vai para tua casa. E nisso, o jovem fez isso. Isto prova que Jesus, ele veio perdoar. Ele veio trazer uma forma de cura, de libertação. Porque o pecado, ele gera morte. O pecado gera enfermidade. E muitas vezes nós estamos ficando doentes por pecados de estimação. Muitas vezes nós temos um vício, uma forma de maldade dentro de nós. E aqui dali nos adoece. Uma falta de perdão, a falta de gratidão, uma falta de reconhecimento também, né? Daquilo que o Senhor já tem feito na cruz do Calvário. E andamos de maneira negativa ou blasfemando contra aquilo que o Senhor já fez. E eu quero trazer para você essa palavra. Aquilo que Jesus, vendo a fé deles,
Jesus libera uma palavra para aquele paralítico. Toma teu leito e vai para a tua casa. Eu quero trazer uma palavra profética nesse momento, nesta manhã de terça-feira, desse dia 6/5/2025, para que você possa saber que nós estamos aqui ao vivo, nesse momento, para falar contigo. Você que está deitado numa cama, você que está sem forças, receba as forças do alto. O Senhor Jesus, ele pagou a dívida que nós tínhamos para com Deus. A cédula do pecado foi rasgada. E nós podemos agora adentrar no Santo dos Santos, através pelo sangue de Jesus Cristo. E declararmos que somos livres do pecado, da obra da maldição, da obra da lei. E nós declaramos agora que pela graça, por uma sublime promessa, a nova aliança de sangue, promessas superiores, nós estamos fundamentados, arraigados, enraizados, para declarar que através de Jesus Cristo, daquele sacrifício, temos o perdão de pecados e também temos a nossa salvação. A fé, amados, ela precisa também das obras, elas andam junto. Tiago capítulo 2, verso 26, porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Eu preciso me mover, eu preciso fazer alguma coisa. Se a fé que eu tenho não me move, como é que vai mover as outras coisas? Nós precisamos ter fé, a fé genuína, a fé sem hipocrisia, de declarar algo e crer naquilo que nós estamos falando. Essa forma é resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Quando o homem tem conhecimento da palavra, em João 10 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento da palavra vai trazer luz, entendimento, discernimento. A própria palavra diz que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós não andaremos mais em trevas, nem muitas vezes em dúvidas. A fé sem obras, eu preciso ter minha fé e executá-la, agir conforme aquilo que eu creio, eu estou falando. E você que está me ouvindo nessa manhã, houve a oportunidade, lá em Mateus capítulo 9, do verso 27 ao verso 30, onde a palavra do Senhor nos diz que houve uma forma de uma cura. Isso mesmo, uma cura de 2 cegos. E veja que os cegos, eles viram Jesus. Viram não, né? Alguém falou, Jesus está passando. O verso 27 diz assim: saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, gritando. Veja, uma obra da fé. Eles começaram a gritar: tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhe perguntou: vocês creem que eu posso fazer isto? E eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos dele, dizendo: que se faça como vocês, conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: tenha cuidado para que ninguém fique sabendo disso. Sabe por quê? Muitas vezes a gente tem um milagre e a gente conta para todo mundo. E quando a gente começa a contar para pessoas, é nada, isso só foi algo que muita gente diz assim, a melhora da morte. Muita gente diz isso. E eu quero dizer para você, deixe que o povo veja o teu milagre. Testemunho virá, certo? Amém. Mas tem momentos que a gente precisa somente vivenciar o milagre. Deixe que o povo veja. Antes que você possa declarar uma cura, viva ela. Porque a cura, ela pode ser assim, ó. Você vai ouvir o estalo dos meus dedos, ó. Pode ser assim. De repente, o Deus do já. Como também pode ser de glória em glória. E nisto, a cura progressiva. Eu gosto muito, assim, dentro do meu coração. Eu tenho que ser realista nesse momento. Muitas pessoas desejam uma cura imediata. Mas a cura imediata traz um risco muito grande. De vir uma palavra negativa ou um sintoma e você perder aquela cura. E a cura progressiva, de glória em glória, dia após dia, você vai vendo a sua melhora e você vai se fortalecendo na sua fé. Não estou dizendo que Deus não pode curar você agora, nesse instante, instantaneamente. Mas você precisa andar de fé em fé, de glória em glória, andando de vitória, não duvidando, nem retrocedendo, nem muito menos falando coisas negativas. A nossa fé precisa estar sendo sempre fiel àquilo que nós recebemos. E a tua fé é futurista. Traga para o presente. Cristo nos curou lá atrás, para que eu pudesse andar em novidade de vida, em saúde divina, em autoridade divina, que eu possa andar em paz divina. E nisto, amados, não é algo futuro. Eu sei que tem algo preparado para mim,
após a morte, ou Jesus voltando e trazendo a sua igreja para perto dele. Eu não vou dizer que Jesus voltará, entenda, da maneira que você possa crer. Não é Jesus voltando. Vai ter um momento certo que Jesus ele vai voltar e ele vai vir buscar uma igreja. E pasmem, uma igreja gloriosa, imaculada, sem manchas, sem rugas, uma noiva adornada. Isso significa, não é uma igreja doente, mas uma igreja curada e sarada pelo poder que há no nome de Jesus. Lembre-se disso. Se o Espírito daquele que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos habita em você, ele vivificará os vossos corpos mortais. E é isto que eu creio nessa palavra que é fiel e verdadeira. Como Jesus falou para aqueles dois cegos, perguntando, vocês creem que eu posso fazer isto? E eles responderam, sim, Senhor. Então, a cura depende agora, exclusivamente, minha e de você, de crer. Eu creio que Jesus, o Senhor pode me curar. Por aquele sacrifício, Jesus levou as minhas dores, as minhas enfermidades. E aquele castigo me trouxe paz. E eu quero viver isso. Vivo, vivencio e declaro que Jesus Cristo, ele me curou. Ele me libertou da morte. Eu já passei por algumas coisas que a experiência pessoal, intransferível, mas eu já sofri 2 internamentos que andei pelo vale da sombra da morte. Mas o Senhor estava comigo e eu não temi. E eu estou aqui para contar milagres. Eu gosto de declarar sempre, eu creio em milagres, eu sou milagre. E você? Nós podemos viver aquilo que cremos. Nós vemos também outro exemplo na palavra de Deus, daquela mulher do fluxo de sangue, lá em Mateus e Marcos. Vamos para Marcos. Marcos capítulo 5, do verso 28 ao 34. Vemos uma mulher com 12 anos de fluxo de sangue, ela perdeu toda a sua mocidade praticamente, trancada dentro de um lugar onde a mulher é considerada impura, não poderia sair, e naquele momento toda a sua família tinha gastado tudo o que tinha com aquela menina, e ela já uma moça, e ali, em vez de melhorar, piorava. Talvez seja Eita Jesus, talvez seja a sua situação nesta manhã, tem gastado tanto com médicos, medicamentos, exames, e nada é diagnosticado. E neste momento eu quero dizer para você que Jesus ele cura, ele é o médico dos médicos, ele é o Senhor dos senhores. Ele é o autor de tudo. E neste momento aquela mulher ela sai de casa porque ela ouviu falar de Jesus. E eu quero te falar que nós estamos ali, naquele lugar, na rua Belmonte 352, declarando que Cristo cura, que Cristo é a verdade, que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que Cristo é o remédio, é o bálsamo de Gileade, é aquele que vai trazer conforto à nossa alma. E aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário é uma evidência para os dias de hoje. E nisto, trazendo a ilustração da mulher do fluxo de sangue, 12 anos. 12 anos não é 12 dias, né, Jana? Não é 12 meses. Nós sabemos que toda mulher, quando ela está naquela regra, né? Nos dias daquela mulher, quando ela está... E ela fica fraca, debilitada, dores. Imagine 12 anos. O que aquela menina sofreu? O que aquela mulher estava sofrendo? Mas ela tomou uma atitude. Ela se levantou, vestiu a roupa e disse, eu vou ao encontro daquele homem. E quando eu tocar nele, eu serei curada. A Bíblia diz que dizia aquela mulher consigo mesma. Ela estava sendo tratada. Ela mesma estava dizendo, se eu tocar nele, eu serei curada. Davi também disse isso. Davi disse, aquieta minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Eu ainda o louvarei. Nós precisamos ter esse pensamento? Não. Precisamos ter essa convicção, sim. Essa forma de fé, de confessar aquilo que cremos. E não somente ser ouvintes. Porque a Bíblia diz que aquele que é ouvinte da palavra e não se torna praticante, engana a si mesmo. Tiago capítulo 1, verso 22. Nós precisamos somente crer e executar a nossa fé. Andar conforme aquilo que estamos falando. Andamos na cura divina. Isso mesmo. Aquela mulher, praticamente ela recebeu a sua cura na caminhada que ela começou a ir a Jesus. Isso mesmo. Jesus não tinha falado nada com ela, Jesus não tinha nem tocado nela, Jesus não liberou nenhuma palavra para ela, mas a fé que tinha dentro dela foi despertada. A porção da fé que Deus repartiu com todos nós.
E naquele momento aquela mulher sai caminhando, encontra uma multidão, e ela fraca, debilitada, continua dizendo consigo mesma: se apenas eu tocar, eu serei curada. E aí chega uma oportunidade, na orla do seu vestido, são aqueles cordãozinhos que ficam na forma de um véu, né? E alguns dizem que foi na aba do vestido de Jesus. Não. Estava coberta a cabeça de Jesus ali, talite, e naquele momento ela toca aquelas cordinhas e ela recebe um poder. Naquele momento, ela sente que sua hemorragia secou, parou, estagnou. E ela fica parada, pasma, e Jesus naquele momento diz: quem me tocou? Houve uma ação e uma reação. Uma ação daquela mulher porque saiu de casa crendo que Jesus tocando nela, ou ela tocando em Jesus, ela seria curada. E a reação foi que a fé era tão grande que quando ela tocou em Jesus, poder saiu de Jesus para aquela mulher. E aquilo que era mortal, como a palavra do Senhor nos diz no Salmo 107, verso 20, enviou a sua palavra e os sarou, os libertou daquilo que era mortal. Sabemos que Cristo é o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Sabemos que Jesus é a própria palavra, o Verbo. E nesse momento, através da fé, aquela mulher tocando em Jesus, ela recebeu a cura. E naquele momento, Jesus fica procurando: quem me tocou? Os discípulos: mestre, rabino, como nós vamos saber quem te tocou? A multidão te oprime, te aperta. E Jesus: alguém tocou em mim diferente, porque de mim saiu virtude. E aquela mulher relata tudo que tinha acontecido até aquele momento. E Jesus disse: vai, filha, a tua fé te curou. Nesta manhã, eu estou declarando, pastor André Lopes, a tua fé pode te curar agora. Talvez você não precise de nenhuma oração. Você não precise que ninguém ponha as mãos sobre você. Mas eu quero que você tome posse do poder que está acima de todo nome, que é o nome do Senhor Jesus. E quando você crê nesta palavra, você vai vivê-la para a glória de Deus. Eu creio fielmente que aquilo que a palavra do Senhor nos diz é a verdade que nos liberta. E eu quero dizer para você, como Jesus declara: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E eu vou parar por aqui. Por quê? Porque já foi alimento demais. Eu não quero trazer confusão na tua mente. Eu quero trazer paz, segurança. Que você possa, nesta manhã, declarar que você é curado, que você é sarado pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Se você crê nessa palavra e se identificou com essa ministração, ou você está afastado dos caminhos do Senhor nesse momento, existe um vazio dentro de você. Jesus, ele quer entrar no teu coração, que você possa fazer uma confissão de fé, a confissão do perdão dos pecados, e você declarar assim comigo: se você crê, quer entregar sua vida para Cristo, aonde você estiver, o Senhor, ele vai te tocar. Diga: Senhor Deus, eu creio que Jesus Cristo, o teu Filho, que tu enviaste e morreu naquela cruz. Eu confesso agora. Eu acredito. Eu creio naquele sacrifício. Eu creio em Jesus. Que ele derramou o seu sangue para me redimir, para me lavar, para me purificar. Aquele castigo me trouxe paz. Eu tomo posse agora da minha salvação em Cristo Jesus. E eu declaro que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E só através dele eu posso ter acesso a ti, Deus. Eu confesso. Jesus, tu és meu Senhor, o meu Redentor e o meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, porque eu creio nos meus pecados, que os meus pecados foram lavados, perdoados para a glória de Deus. Faz de mim, ó Deus, morada do teu Espírito, e me ajuda na minha caminhada, em nome de Jesus. Aleluia. Que essa fé que você declarou agora seja o início de uma nova história na tua vida,
para a glória de Deus. Jana, quem foi que interagiu conosco nessa manhã de terça-feira? Quem interagiu foi Cineide, Nalva, Elisângela, Gabriele, Vilma, Robevânia, Elbanice, João Filho e Laininha, Márcio e Bia, Luciana Romilda, Rosilene, Joelma, Sueli, Raife, Paula, Davi, Lourdes, Irmã Célia, Sandra, Cícera, Salomão, Maria de Lourdes, José Marques e Ivonalda, Maria de Fátima, Fátima Macena, Valéria Izé, Nilda, Tânia Simone, Fatinha, Aretussa, Edinalva, Silene e todos do Fabrico, Girlene, Lenilda, Nilton, Liliane, Ana Monteiro, Elza, Genivaldo, Edileuza, Amanda, André Felipe, Arivonaldo, Rita, Edilza, Rosângela, Lisiane e a irmã Eliane, que a gente fez a visitão. Que Deus abençoe. Irmã Eliane, curada e sarada em nome de Jesus. Creia nisto, irmã. Amados, estamos terminando a programação do Ministério Palavra da Fé, mas quero voltar a declarar para você. Hoje nós temos nosso culto de oração, de libertação, esse culto de confissão de fé. Nós estaremos orando, declarando a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Quarta-feira, dia 7, nós estaremos ali com nossa irmã Priscila Medeiros, estaremos ali ministrando louvor com o nosso terceiro propósito, declarando que muralhas vão cair e o nome do Senhor será glorificado. Trazendo para vocês no dia sábado, agora dia 10, estará conosco nossa irmã Ionara Medeiros, sua banda, nosso culto de reavivamento. É um culto da tenda do encontro, onde todos que estão ali vão receber algo, uma porção da parte de Deus. E guarde... Faz o semeador, nosso irmão Genilson está falando aqui. Amém, meu irmão. E guarda essa data, dia 17 e 18 de maio. Estará conosco a pastora Linda Gomes, com um congresso que estaremos fazendo na igreja, Vivendo pela Fé. Não falta, igreja. Não falta você que está me ouvindo. Guarda essa data, será algo marcante na terra. E se você deseja sentir no coração, ser compelido pelo Espírito Santo, ninguém faça nada obrigado, mas se tornar um mantenedor, um semeador desta programação da rádio. É algo independente que nós estamos aqui, tudo se faz com dinheiro, né? Tudo se faz através de recursos humanos. E eu tenho uma palavra profética, é Deus que dá semente a quem semeia. Se você deseja sementes que eu estou falando, muita gente sabe o que eu estou falando. É quando plantamos algo e temos direito a uma colheita. E o Senhor diz, eu sou o que dou semente, é o que semeia, e pão, o que come. Então nós declaramos que não vai faltar, vai sobrar. Nosso Pix, para exclusivo, nesse sentido de manutenção da programação da rádio, de tudo que você for fazer, volta para o reino de Deus. É 24 862 422 1000 contra 34. Repetindo, 24 862 422 1000 contra 34. Seja livre para fazer essa contribuição, que seja de coração. Receba a bênção de Deus sobre a tua vida nessa terça-feira, um dia de milagres. Que a graça do Senhor nosso Deus, que as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre todos aqueles que estão ouvindo essa programação. Em nome do Pai, que nos deu a vida. Em o nome de Jesus, que nos deu a vida eterna. E em nome do Espírito Santo de Deus, que nos faz andar em novidade de vida. Que nos faz marchar em autoridade divina. E que nos faz correr para o alvo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom de Deus na tua vida. Nada quebrado. Nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou o milagre. Eu também. E você? Paz. Até amanhã, se Deus permitir.